Fala aí pessoal do primeiro ano, beleza? Bom, vou continuar aqui então o PET com vocês. Aqui na semana 3 e 4, pra gente terminar os 5 já, essa semana já começar os 6, beleza? Então vamos lá, o eixo temático aqui é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, de 22 a 30. Então no caso vai aqui desde da independência do Brasil até aqui a Revolução de 30, golpe de 30, tem vários autores que dão nomes diferentes para essa data aqui, né? No caso foi quando Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil. Então o tema aqui é trabalho e produção da sociedade brasileira entre o Império e a Primeira República, e a habilidade que vocês têm que desenvolver é identificar e analisar os impactos do processo de industrialização e urbanização e migração sobre a organização do trabalho e práticas sociais e políticas. Então isso aqui, ó, basicamente é para vocês entenderem o contexto de trabalho no Brasil, de racismo no Brasil, do aumento das cidades, do aumento da periferia, né, que são as zonas periféricas, onde as pessoas que não tinham recursos, né, os pobres iam morar. Identificar e analisar a preponderância da cafeicultura sobre outros setores da economia brasileira, então a importância da produção do café na economia do Brasil, essa dependência no caso, né? E analisar as diferentes formas de sobrevivência dos libertos. Então isso aqui é questão de o que os ex-escravizados, como esses ex-escravizados foram inseridos na sociedade. Então a gente vai estudar isso também. Então vamos embora aqui. Aqui tem como se fosse uma carroça, né? Tem alguns nomes. Aqui não fala o que é, vamos ver aqui em cima. A evolução do capitalismo geográfico. Desculpa, isso aqui é uma charge. Você vê um índio aqui, o pessoal querendo grudar uma carroça, um tanto de trabalhador. Com certeza foi uma charge que eles fizeram, que se eu não me engano é Dom Pedro. Foi quando foi proclamada a República, né? A expulsão do Dom Pedro do trono, né? E caindo da carroça aqui, várias pessoas negras aqui e um indígena meio que se revoltando contra o pessoal. Então vamos lá direto para as atividades. Leia o texto, tá? Importante vocês entenderem o texto, vocês saberem certinho responder as questões. Então, quais foram os responsáveis pela diversificação social nos meios produtivos entre o Império e a Primeira República? Bom, a parte econômica do Brasil era praticamente as pessoas que mexiam com o quê? Com o campo, certo? Essas pessoas eram chamadas também coronéis, ou se não, barões do café. Então essas pessoas, que a gente chama de aristocracia, essas pessoas, elas foram responsáveis pelos investimentos nas cidades e na infraestrutura. Infraestrutura, quando eu falo, é pontes, estradas e linhas férreas, tá? Linhas férreas, para quem não sabe o que é onde passa o famoso trem, certo? Beleza? Então, quais foram os responsáveis pela diversificação social nos meios de produção? Nos meios de produção, no caso, eu respondi aqui, né? Foi os barões de café, quem tinha lá a produção de café, que eram as pessoas ricas. E na diversificação social, principalmente por causa da abolição da escravidão no Brasil, certo? Ela aconteceu em 1888, no caso dia 13 de março, 3 de maio, desculpa, 13 de maio de 1888, e não foi só essa a data, tá? Tipo, tiveram outras leis, tipo a Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, a lei de sexagenário, quando o escravo completava 60 anos, ele teria que ser liberto, a lei do ventre livre também, que o escravo que nascesse a partir daquela data, ele já era considerado liberto, então foram várias leis, foi uma coisa que a gente chama de gradativo, para culminar na Lei Áurea, certo? Que foi a lei que libertou todas as pessoas escravizadas da devida escravidão. Deu o conceito de trabalho e produção. Bom, então isso aí a gente vai ter que falar um pouquinho do Papai Marx, de um autor que fala sobre trabalho. Trabalho
vou meio que resumir, que trabalho é a venda da força, venda da sua força laboral, né, força de trabalho, em troca de capital. O que quer dizer isso? Você trabalha, você vende a sua disponibilidade, você vende sua mão de obra para você receber alguma coisa em troca. A produção é o que a sua mão de obra consegue realizar, certo? Então a produção nada mais é que o quê? É aquilo que você entrega para a pessoa que vai vender posteriormente. Então trabalho é você vender a sua força de trabalho, você vender a sua labora, né, para trocar em dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, você vai consumir outras coisas que você necessita. Enquanto a produção nada mais é o que? Você transformar o produto, um produto bruto ou um produto já, por exemplo, você transformar o minério em aço, ou transformar esse aço em uma escrivaninha, uma cadeira, essas coisas assim. Então, para você fazer isso, você tem que ter uma produção, e a produção necessita de mão de obra. Então, essa mão de obra que vai realizar essa produção. O que possibilitou a expansão do mercado consumidor? Bom, nessa época, a gente já chama o mundo de um mundo globalizado. O que é isso? Você tem ligações entre todos os continentes. Através de quê? Nessa época, através de navios, certo? Porque o avião é uma invenção assim. Depois, o avião vai surgir ali em meados de 1920, mais ou menos, tá? Na Primeira Guerra eles já utilizam avião, mas é um avião mais, digamos assim, compacto, pequeno. Ele não tinha muita capacidade de carga, bem diferente dos que são hoje, tá? Então o mundo já era globalizado. E como que se expande o mercado consumidor? Se você tem a possibilidade de vender para o mundo todo, então as exportações fazem parte da expansão comercial. Então, as exportações fazem parte da expansão comercial. Quer dizer o quê? Que você consegue produzir o seu produto aqui no país e consegue colocar ele no navio e vender para outra nação, Estados Unidos, Europa, África, Ásia e assim por diante. Então, o que possibilitou? Principalmente isso. Outra coisa também no Brasil, mão de obra barata. Porque você tinha muita gente que estava ociosa, porque com o fim da escravidão, os ex-escravizados muitos migraram para cidades. Então eles, eles tinham que correr atrás para ver aonde eles iam trabalhar. Então a mão de obra era abundante, muita gente estava ali disposta a trabalhar e trabalhar por um salário bem pequeno. O que mais? Matéria-prima. O Brasil sempre foi um país assim que tinha muita matéria-prima. Professor, mas que tipo de matéria-prima? Então, matéria-prima como a borracha, quando os automóveis começaram a ser produzidos, demandou bastante. O cacau, o café. São produtos assim básicos que dão origem aos outros, certo? Ou que são exportados. A gente chama de commodities esses produtos. Beleza? 4. Com o capitalismo ocidental que foi implementado no Brasil. Bom, o que foi implementado no Brasil é uma coisa que a gente chama de liberalismo. Eu vou explicar isso para vocês certinho. Liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É quando o Estado não interfere na economia. O que quer dizer isso? Por exemplo, o Brasil ele detém os bancos e teoricamente ele empresta dinheiro para as pessoas. E quando você, por exemplo, você quer plantar soja, aí você vai lá no banco, você pede um empréstimo, eles vão te dar um empréstimo e você vai lá e compra sementes, compra os defensivos agrícolas, compra os tratores que você vai precisar, tudo mais. Então o governo te emprestou esse dinheiro para você produzir o que você quiser.
Agora, quando não tem liberalismo econômico, o governo vai perguntar para você o que você vai produzir e caso seja alguma coisa que está sendo muito produzida no Brasil e o governo sabe que não vai ter venda, ele não te dá o empréstimo. Ele fala, eu não vou te emprestar para plantar soja, mas se você quiser plantar morangos, eu te dou essa grana. Então o que acontece? Isso aí que a gente chama de intervencionismo, beleza? Então, com o capitalismo ocidental, o que foi implementado? Foi implementado o liberalismo econômico, que... Apaguei tudo aqui. Aí, o liberalismo econômico, que foi responsável pela regulação do mercado por si só. Então, o que acontece? Eles deixavam as pessoas produzir o que eles quisessem, a quantidade que eles quisessem. Qual que é o problema disso? O problema disso é que pode ser que você produza tanto aquele produto que ele perde valor de mercado. Por exemplo, se você produzir 1 bilhão de garrafinhas dessas, você vender para 100 mil pessoas só, o que vai acontecer? Para você conseguir vender uma garrafinha dessa, você vai ter que pegar e vender ela muito barato. Inclusive vender às vezes mais barato do que você conseguiu produzir ela. Se ela custa para você para produzir R$1, você às vezes vai ter que vender ela a 50 centavos. Só para ter tipo, um lucro não tão grande, digamos assim. Então vamos lá para a semana 4. Aqui vai falar sobre a crise de 29, tá? Isso aqui é um gráficozinho, ó. Pode ver que o período entre guerra começa aqui, ó. A Primeira Guerra Mundial começa em 1919. Olha para você ver a alta aqui, ó. A alta que tem de empregos nos Estados Unidos. Isso aqui no caso é desempregados. Sei lá, US Employment, US Employment. Isso aqui é taxa de desempregados. Daí quando chega aqui perto de 29, olha como que a taxa sobe. Ela sobe bastante, chega a quase 20% de desempregados nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a economia americana afundou, certo? As empresas produziam e não conseguiram vender. E elas quebraram e demitiram os funcionários aí, ó. Resultado. De 5% de desempregados, vamos supor, 10 pessoas, 5%, nenhuma pessoa estava desempregada. Daí subiu tanto, ó, chegou a 20%, de cada 10 pessoas, 2 estavam desempregadas. 20% da população ficou desempregada. Daí chegou o período de guerra de novo, ó. A guerra começou em 1939 e terminou em 1945, ó. Então a guerra ajuda os Estados Unidos a melhorar a economia, né? Então aqui está falando da Grande Depressão de 1929, tá? Eu vou explicar para vocês aqui nas questões. Caracteriza a Grande Depressão. Então o que aconteceu com a Grande Depressão? O que foi a Grande Depressão? O que aconteceu foi o seguinte. Após a Primeira Guerra, então aqui, ó, a gente tem aqui a Primeira Guerra, os Estados Unidos começaram a aumentar muito sua economia. E isso, obviamente, aumentou a produção. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estavam produzindo muitos produtos, muitos produtos. Então, e a maior parte desses produtos iam sendo exportados para a Europa. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, que a guerra começou em 1919, não, desculpa, 1914 e terminou em 19. Então, depois de 10 anos, que foi em 29, no caso, né, a depressão foi em 1929, depois de 10 anos a Europa já começou a se reerguer e não precisava mais de tanto produto americano assim. Então, o que começou a acontecer? Eles começaram a deixar de comprar. E quando eles começaram a deixar de comprar, os Estados Unidos, do mesmo jeito, começou a produzir cada vez mais. Isso fez com que a economia americana entrasse em recessão. Então, com essa recessão, o que aconteceu? Várias empresas quebraram ou decretaram, né, falência. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos viu que essas empresas estavam quebrando e teve que intervir na economia. Então, ao invés do liberalismo, eles começaram a apostar no intervencionismo. Começaram a falar para as empresas o que elas deveriam produzir, igual eu falei para vocês antes lá.
Se você não interfere, eles começam, os empresários começam a produzir, e vendo que está vendendo, vão produzindo mais. Acaba que eles têm muito produto no mercado e acaba que esse produto afunda. E isso faz com que as empresas quebrem. Um exemplo aqui na minha cidade, se alguém aí de Paraíso estiver assistindo minha aula, aqui tem uma empresa que fabrica parte elétrica de carro. Só que os carros começaram a deixar de ser vendidos no Brasil, tipo, caiu muitas vendas. Então o que acontece? De 11 mil funcionários que tinha na empresa, hoje em dia tem 3 mil. Então olha o tanto de gente que perdeu emprego. Então o que acontece? Eles começaram a produzir, viram que não estava vendendo mais, caiu a produção, e isso fez com que várias pessoas fossem demitidas. Beleza? Quais foram as razões da depressão? Aquilo que eu expliquei. Eu vou explicar aqui agora mais resumidamente. Ó. Razões da depressão. Uma produção muito alta. Uma alta produção, né? Então, vários produtos sendo produzidos e poucos consumidores, certo? Isso fez com que as empresas quebrassem. Por quê? A Europa, principalmente a Europa, tá? A Europa já havia se recuperado economicamente. Então o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, ó, eles acabaram com os campos de plantação lá na Europa, eles acabaram com as indústrias, os soldados tipo, destruíam as casas, destruíam as indústrias, porque fazia tudo parte de tática de guerra. Né? Você destrói o suplemento do inimigo, você acaba ganhando vantagem. Então as indústrias, indústria de aço, indústria de armamento, os campos de vegetação que produziam alimentos, essas coisas foram todos devastados. Depois de 10 anos começaram a se recuperar. Foi quando deu a depressão. Beleza? Indique uma das consequências de 29 na economia brasileira. Bom, o principal fator que afetou aqui o Brasil foi na exportação disso aqui, ó. Exportação de isso aqui, ó, de café. Por que, professor, pararam de tomar café? Não, não é que pararam de tomar café, pararam de importar o café do Brasil. Que o café, gente, o café tem um alto valor agregado. Pra vocês terem uma ideia, uma saca de 60 quilos de café custa uma média de uns R$ 400. Uma saca de 60 quilos. Obviamente, é muita coisa e tal, só que é um produto que tem muito valor agregado. O que é muito valor agregado? Ele custa caro, certo? Então o que acontece? O Brasil era um dos maiores exportadores de café. Então, sei lá, 80% de todo o café consumido no mundo vinha do Brasil na época. Então era muita coisa. Então o que aconteceu? Quando os Estados Unidos quebraram, e obviamente os outros países começaram a quebrar também, o Brasil também foi afetado e quebrou. Quebrou por quê? Porque tinha um estoque de café gigantesco, gigante, certo? Só que não conseguia o quê? Não conseguia escoar. Então, se você não consegue escoar a produção sua, você não consegue vender, você acaba que o preço cai. Então, o que o governo brasileiro fez? Ele comprou esse café por um preço baixo para os produtores, só para não tomarem tanto prejuízo, e acabou queimando esse café. Aí você mas por que eles queimaram o café? Não é mais fácil dar para os outros? Se eles dessem para os outros, daí os outros precisariam comprar o café. Então, eles queimaram, acabaram com o café, por quê? Porque daí as outras pessoas teriam que comprar esse café e o preço aumentava um pouquinho e não acabava quebrando os fazendeiros na época. Beleza? 4. Com o agravamento da crise política, o que aconteceu no Brasil? Bom, o que aconteceu no Brasil foi um golpe, no caso, um golpe político. Quem era o presidente era o Washington Luiz. Eu não sei se eu escrevi o nome dele certo, eu acho que é assim mesmo, Washington Luiz. Washington Luiz era o presidente do Brasil. Daí quem ia assumir o governo, quem ganhou as eleições para 1930 foi o... Ah, esqueci o nome dele. Não é o Carlos Lacerda. Ah, esqueci. Foi um candidato
Candidato X. Então, candidato X lá, não lembro quem foi o candidato. Depois eu vejo pra vocês, né? Então, o candidato foi lá e ganhou. Só que o governo, ele tava perdendo apoio. E o Washington Luiz era de São Paulo. E a gente tava naquela famosa República do Café com leite. Mas como os fazendeiros, o pessoal estava insatisfeito com o Washington Luiz e não queria que o candidato dele fosse aprovado de novo. Daí Minas Gerais juntou com o Rio Grande do Sul e a Paraíba e acabou apoiando um cara que chama Getúlio Vargas. Certo? Falou assim, ó, Getúlio, se a gente boa tal, você vai lá, você vai assumir a bronca aí. Daí ele candidatou tal e foram para as eleições. Daí nas eleições quem ganhou foi o candidato X. Não foi o Getúlio. Deixa eu só ver quem foi o candidato aqui. Candidato, eleições, 1930. Deixa eu só ver quem que é o cara. Ah, o Júlio Prestes. Pronto. Agora esse, o candidato X chama Júlio Prestes. Júlio Prestes. Então o que acontece? Júlio Prestes ganhou as eleições. Só que daí o que aconteceu? Com o apoio do exército, apoio de uma galera, eles foram lá, tiraram o Washington Luiz, que era o então presidente, tiraram ele, eliminaram esse cara aqui e colocaram Getúlio Vargas no Brasil, para ele tentar administrar essa crise. Então, o que aconteceu com o agravamento da crise política do Brasil? Então, houve um golpe de Estado, colocando Getúlio Vargas no poder. Certinho? Bom, é isso aí, galera. Quem tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, quem já tiver feito também, é só corrigir. Daí eu tô aceitando lá pelo Google Sala de Aula, tá? Então, é só ver lá que eu vou colocar agora o lembrete lá para vocês. Quem receber, pode tirar a foto aí, coloca a fotinho pelo PDF e manda lá para mim. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp. Então, boa semana para vocês aí e até o PET 6.